Olha, pessoal, de acordo com o Ministério da Saúde, 18% dos adultos consomem álcool em excesso. Uma pesquisa revela que 78% dos jovens brasileiros bebem regularmente e 19% deles já estão dependentes do álcool. Mas e aí, qual o limite entre a diversão e a doença? Como reconhecer os sintomas de um dependente e também como ajudá-lo? Bom, para nos ajudar a responder essas perguntas, eu estou aqui com o psicólogo Antônio Gomes da Rosa. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigada mais uma vez pela participação. E aí eu já vinha perguntando para ele durante o intervalo e agora eu quero que você compartilhe aí com os nossos telespectadores, Antônio, qual o limite, conforme até eu coloquei aqui, entre a diversão e a doença? Como saber se a pessoa já está virando um alcoólatra ou não? Aquilo é realmente só diversão? Ok. Bom, para não patologizarmos, né, a questão do uso da bebida alcoólica como sendo, então, doente já aquela pessoa que faz em qualquer quantidade, em algum momento, o uso, nós temos que tomar esse cuidado, mas um cuidado também preventivo. Quando se necessita de bebida alcoólica para alguns momentos da nossa vida, que a bebida teria uma contribuição para que a gente desse conta de um estresse, de uma ansiedade, de um medo, então nós temos aí um risco gravíssimo, né, de predisposição ao alcoolismo ou já dependente do álcool para dar conta deste momento. As pessoas que, ao se divertir, em algum momento percebem que não conseguem fazê-lo sem o uso de bebida alcoólica, estão também dentro desse quadro que precisa de uma atenção importante. Quer dizer, os pais, então, que nos assistem nesse momento, muitos filhos também estão justamente na fase de adolescência e começam a beber. E os pais ficam preocupados, até quando é o limite? Você vê que o filho chega toda noite, um pouquinho bêbado, ali já é um pouco, toda noite que ele sai, lógico, aí já é um pouquinho preocupante. E a preocupação também de ter a bebida alcoólica na festa deles. Se eles, ao saírem, eles se preocupam em ter que levar garrafas de bebida, ou a preocupação maior e intensa é essa, né? Nós temos aí um quadro que desperta a atenção, né, focalizar nesse sentido. O jovem, em torno de 19%, está fazendo uso já do álcool e até abusivo do álcool, né? Então, é também considerado uma pessoa, um candidato de preocupação elevada para essas famílias e para a saúde pública, naturalmente, né? Aí, Antônio, qual é a idade que pode-se, né, mais ou menos assim dizendo, começar a beber? Bom, se nós pensarmos no uso da bebida socialmente, né, como as pessoas falam, a idade tem uma idade que é legal, né, que é o 18 anos legalmente. O nosso organismo, ele precisa de um tempo de maturação, né, de consistência, enfim, toda a questão fisiológica, anatômica, precisa desse tempo. Não existe um tempo que tu deva começar a beber, muito menos que tu necessite de beber, né? Mas quando a pessoa, ela se encontra numa vida social já constituída do seu peso, constituída da sua saúde, né, e dos seus aspectos morais e psíquicos, então ela normalmente começa a aprender. Lamentavelmente, nós temos adolescentes, pré-adolescentes e crianças que discreta ou indiscretamente fazem uso de álcool, dependendo do escrúpulo da sua família, dependendo da ética e da constituição psicológica e moral e espiritual também dentro da sua família. A gente tem esses casos muito tristes. Tá, Antônio, assim, a gente pegou depoimentos de pessoas que eram alcoólatras e que agora estão recuperadas, que inclusive participam do programa Alcoólicos Anônimos. Enfim, vamos passar o primeiro depoimento, então, pessoal de casa. Roda aí. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres, né, que compartilham suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver o seu problema comum. O único propósito, né, de Alcoólicos Anônimos é ajudar as pessoas a se recuperarem do alcoolismo. Todos nós falamos a mesma língua, somos iguais. Lá não existe distinção de cor, raça, posição social, né, nada. Todos são aceitos, todas as pessoas que têm o problema com a bebida alcoólica se identificam, eles mesmos, né, que se identificam com o problema da bebida alcoólica e se identificam com a programação de Alcoólicos Anônimos, podem fazer parte da nossa irmandade. Em primeiro lugar,
o alcoolismo é uma doença. Em 1967, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o alcoolismo como a terceira doença no mundo progressiva, incurável e fatal. Inclusive eu, antes de conhecer a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, eu achava que eu bebia por ser um viciado, porque eu precisava, porque era vagabundo, era isso e aquilo, e não é nada disso. A doença do alcoolismo, a injeção de bebida alcoólica que eu fazia é porque eu dependia disso, é por causa da doença que eu tinha na época ativa do alcoolismo e vou continuar tendo. Eu ainda continuo sendo um doente alcoólico, mas hoje em recuperação. Eu fui e me identifiquei com o programa, né? Primeiro me identifiquei que eu era doente, né? Que eu tinha um problema com a bebida alcoólica. Eu vi naquelas pessoas relatando as suas experiências aquilo que eu passava, porque na verdade o alcoólatra, o filme é o mesmo, só muda o personagem. São bebedeiras, são noites de sono, desemprego, separação da família. A primeira a ser afetada é a família, né? E lá eu fui tratado dessa maneira, e de igual para igual, mas eu não fiz o meu ingresso na primeira reunião. Eu continuei ainda por alguns dias ingerindo bebida alcoólica, mas sempre voltando à sala, Quase um mês depois tive que me render, aquela rendição, admissão de que eu realmente sou impotente perante o álcool e que se eu beber, eu perco o domínio da minha vida. Hoje a minha vida se transformou 100%, da noite para o dia. Bom, um detalhe importante que foi citado ali, Antônio, no depoimento dele, é que ele ainda é dependente do álcool, só que está em recuperação. Aí vem questionamento, será que o alcoolismo tem cura? Será que a pessoa consegue se curar plenamente, aquele que é alcoólatra? Então, é importante quando essa pessoa que dá o depoimento diz que ele é impotente perante o álcool, né? Na verdade, a pessoa que tem a característica de se transformar no doente alcoolista, né? Ele não tem mais o controle de depois poder voltar a beber socialmente sem o risco de continuar alcoolista. Tá? Então, essa é a trágica situação desta doença, né? Ela é permanente, ela é crônica, né? O que nós fazemos às vezes com a cura de uma gripe, né? A gente sabe que pode vir a gripar novamente, mas a gente se resolve naquele momento e vai de novo, toma banho de chuva e continua na rua, diferentemente do alcoolista, que ele está sempre numa predisposição de. Tá? Por isso é muito importante o AA também nesse caso aqui, justamente porque o alcoolista precisa permanentemente estar sendo vigiado por si mesmo e por um grupo de apoio, um continente afetivo, um continente espiritual, moral, de relacionamentos, que de alguma maneira ele se sinta espelhado ali. Né? Nesse caso existe o AA e possivelmente também vamos ainda ver hoje, não sei se vão falar, do Al-Anon também, que além do doente, do alcoolista, existe também apoio aos familiares. Existe um outro grupo que faz isso? Junto ao AA, justamente por quê? Porque o alcoolismo não é uma doença que a gente considera única e exclusivamente do doente. Ela tem laços e ela tem consequências também em volta de si muito forte. E isso pode alimentar ou dificultar o tratamento e a recuperação dessa pessoa. Até, gente, eu vou passar o telefone do AA, que é o 3322-6304. 3322-6304. A gente tem mais um depoimento de uma pessoa que era alcoólatra, que agora está recuperada, graças justamente a juntar-se a esse grupo que são os Alcoólicos Anônimos. Roda de novo. Normalmente começa nos primeiros contatos com a sociedade. Ninguém consegue prever isso. A busca da descontração, uma droga aceita, naquele momento é legal. Eu tive meus primeiros contatos com a bebida alcoólica e me senti mais conversador, me senti mais alegre, me senti mais desinibido. As coisas vão se aglomerando, vão acontecendo sem que se aperceba. Quando começa a tomar corpo, quem percebe bem isso, que poderia falar melhor aqui por mim, seriam meus familiares. A vítima do alcoolismo não está só no alcoólatra em si.
a esposa, o filho, o pai, a mãe, acaba se podando na sua vida, se excluindo, se isolando, né? Vergonhas, filhos com vergonha, mães, né? Com sofrimento sem fim e assim por diante. A recuperação é só alegria. Faz tempo que a bebida alcoólica não me faz falta nenhuma e vou muito bem, obrigado. E o resultado disso é recuperação e uma vida sóbria. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo de chegar em AA. É doença, é doença. Isso está declarado e não somos nós que dissemos. Mas é a doença da vergonha, é a doença do sofrimento, é a doença da tristeza, a doença da tragédia. Quem tem problema com isso tem que tratar de dar um fim. Na verdade, o programa de AA basicamente é um programa de autoconhecimento. Ele me diz assim: sempre que você se sentir magoado, ofendido, com raiva, retraído, decepcionado, pare, entre para dentro de si, que a resposta vai estar lá. Não vai estar ali. A resposta vai estar aqui. Eu acho que a partir desses depoimentos, o mais importante é o seguinte: as pessoas que estão começando a sentir, eu preciso da bebida, pelo menos para dar uma relaxada, para dormir, enfim, são vários fatores aí. Olha aí esses depoimentos até onde chega, né? Talvez seja o momento de, tá na hora de dar uma paradinha. Pelo menos, até em momentos sociais, né, Antônio, como você mesmo comentou antes, as pessoas acabam exagerando um pouco. Bebe um pouquinho a menos, vai começando reduzindo, assim como as pessoas querem emagrecer, vão reduzindo a comida, da mesma forma a bebida, né? Perfeitamente, e é uma compulsão, né? Por isso é uma doença, também tem a compulsão na questão do alcoolismo. Então, a pessoa que chega em casa e toma uma dose de bebida alcoólica porque considera que isso é relaxante, né? Ela está dentro de um quadro de risco. A pessoa que vai à festa e não consegue estar naquela festa numa proposta de não beber, está num quadro de risco. Então veja que é muito tênue essa relação com a bebida alcoólica, com o seu uso, no que nós chamamos de social, e com aquilo que já é a doença, em que a pessoa não poderá mais dar conta daqui a pouco, se não for a um tratamento psiquiátrico, psicológico, e acompanhado naturalmente por esse grupo de apoio, que é muito eficiente e tem ajudado muito, muito no mundo todo as pessoas a entrarem nesse processo de recuperação e regularidade da sua vida. Tá, e aí assim, Antônio, a pessoa que está sentindo que está nesse quadro de risco que a gente citou agora, um apoio psicológico vai ajudar ela a não entrar justamente no fator de risco? Então, muitas vezes, o alcoolismo acaba sendo uma doença secundária. Né? Tem muitas outras questões, e essa pessoa que deu depoimento agora por último fala disso. Muitas questões antes do alcoolismo e que esses grupos de apoio e que a psicoterapia acaba contribuindo para que possa ser visto, para que possa ser elaborado e organizado, de maneira que a pessoa consiga lidar consigo e com as suas coisas que são naturais no dia a dia, que são as nossas tristezas, angústias, decepções, ansiedades, medos. Essas questões todas, elas podem se transformar numa porta para o alcoolismo, uma vez que o alcoolismo vem nos anestesiar e dar algum subsídio falso de fortalecimento para alguns enfrentamentos. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa sempre considerar que, junto com o alcoolismo, nós vamos ter muitas questões psicológicas pregressas, anteriores e que precisam ser revisto. Também relacionais e afetivas. Muito bem, gente. Mais uma vez, passando então o contato dos Alcoólicos Anônimos. O telefone é o 3322-6304. E amanhã, inclusive, a gente continua falando sobre isso, já que estamos na Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. E um especialista vem falar sobre os males do álcool no organismo, ou seja, o que acontece no nosso organismo quando o álcool vai entrando. Enfim, os detalhes a gente também te conta amanhã. Antônio, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Obrigada, tá? Sempre aí pela nossa participação.